fatores extrínsecos, né, que são os relacionados ao local da incisão. Por quê? Porque essa ferida cirúrgica ela pode apresentar um sangramento. Lembra que nós temos a primeira fase do processo inflamatório que tem a hemostasia que ocorre nesse processo, nessa primeira fase, pode estar com problema na questão da coagulação do sangue, e esse paciente, como houve uma sutura ali, né? Houve uma abertura cirurgicamente, ele pode apresentar uma descompensação da coagulação do sangue. Então, essa lesão pode estar sangrando. Então, atento a isso. Dor, né? Cada paciente tem um limiar de dor, tem que ser tratada, porque diminui a qualidade de vida do paciente, tira o sono do paciente. Então, quem já nunca fez uma cirurgia, né? Uma cesariana, por exemplo, nós mulheres, que quanta dor a gente tem, né? A hora que você levanta, quanta dor. Então, qualquer pessoa que passou por um procedimento cirúrgico, relata dor, principalmente no pós-operatório imediato. O fliquetema, né? Muitas vezes, às vezes faz bolha, ou devido à cobertura, colocar fita adesiva na pele, daí faz aquele fliquetema e levanta aquela bolha, e isso faz complicar, porque a região periferida tem que estar sempre sem nenhuma alteração. Maceração, então a maceração é quando tem aquela tecido esbranquiçado ao redor da incisão, que significa que ou está extravasando líquido e macerando aquela região periferida, ou está colocando alguma coisa na ferida que está macerando essa borda. Eu, particularmente, já vi gente colocando pomada na incisão cirúrgica. E isso só serve para macerar a borda, nada mais. Então, você vai ver que a gente não usa pomada para cuidar de uma incisão cirúrgica. Trocas frequentes, né? Quando se troca muito frequentemente, tem gente que acha que tem que fazer muita troca para poder proteger aquela incisão cirúrgica, né? Para não dar complicação. Então, muita troca frequente também ocorre problema. É ao contrário do que se pensa. Pode ocorrer problema. Deiscência cirúrgica, né? A deiscência, a própria aquela abertura, muitas vezes o ponto, né? Ou escapou, ou, sei lá, saiu sozinho, ou abriu, né? Ou, na verdade, acabou tirando na época que era para tirar e não estava no momento ainda, ou estava com alguma alteração, alguma complicação, e quando tirou aquele ponto, houve uma abertura daquela incisão. Isso que nós chamamos de deiscência. Então, esse é um fator extrínseco, porque houve uma deiscência por alguma complicação, tá? Nenhuma incisão cirúrgica que obedece um processo natural acontece isso, né? É porque houve alguma intercorrência nesse processo de cicatrização. A infecção do sítio cirúrgico, então, isso é possível acontecer, né? Durante o ato cirúrgico, pode ter contaminado e pode apresentar infecção. Então, com certeza, vai apresentar aqueles sinais flogísticos da infecção, né? Calor, rubor, dor, peremia. Então, atentos, tem que ficar atentos. Uma trombose venosa profunda, pelo paciente ficar muito tempo parado, né? Principalmente os pacientes que têm uma tendência a ter uma trombose venosa profunda. Bom? E o fator cirúrgico propriamente dita, a técnica cirúrgica, né? Dependendo da técnica cirúrgica, as complicações aparecem mais ou menos, tá? Então, depende do perfil do cirurgião que está realizando a cirurgia, né? Da habilidade do cirurgião em fazer essa sutura, né? Tem que saber fazer uma sutura correta. Muitas vezes a gente encontra ponto muito tracionado, muito tenso, muito amarrado, né? Do qual isso piora, acaba provocando um processo inflamatório na lesão e acaba piorando, causando uma complicação. E o tipo da cirurgia, obviamente, se a cirurgia é pequena, se a cirurgia é média, se a cirurgia é grande, depende da região da cirurgia, né? Por exemplo, a cirurgia cardíaca, geralmente fechada por grampos, né? Devido aos ossos. Então, tudo isso responde de uma forma diferente. Então, a técnica da cirurgia, o tipo da cirurgia, o material usado para fechar essa cirurgia também depende. A duração da cirurgia. Tem cirurgias que duram horas e horas. Isso compromete toda a questão do paciente mesmo, que ficou muito tempo exposto, muito tempo sem se alimentar. Então, a duração da cirurgia também tem uma relação com uma possível complicação.